como vão vocês? Então, eu estou aqui hoje para a gente gravar, então, a nossa segunda live sobre autoestima e pandemia. Eu sou a Andréia Wismec Costa Piazar, psicóloga escolar educacional. Venho, então, atuando junto à Secretaria Municipal de Educação de Piraquara nesta fase de pandemia, nas formações continuadas. Nesse segundo momento, que ainda falaremos de autoestima, quero trazer algumas outras reflexões. Vamos começar falando assim das pessoas que perdem a noção de que as pessoas não são suas cópias, né? Então, os pensamentos que você tem sobre você mesmo não estão na cabeça dos outros. Então, nós temos um mundo interno e uma psique. O que eu penso sobre mim pertence a mim. Então, é muito comum em autoestima, com alteração na medida, rebaixada, onde eu me sinto incompetente, aí eu acho que o mundo inteiro está me vendo como incompetente. Então, eu acho que todo mundo pensa assim também de mim. Isso é um equívoco, porque os meus pensamentos são únicos, individuais, pertencem ao meu mundo interno e não ao mundo do outro. Essa é a primeira reflexão dessa nossa segunda live. Perceber que a gente não pode achar que os outros são nossas cópias. Não são. E o contrário é válido. Quando eu acho que o que eu fiz, a minha produção é muito boa, é ótima, pode ser que muitas outras pessoas não vejam isso de mim, que elas pensem diferente. Ok, tá tudo bem. Então, o meu pensamento pertence a mim, o pensamento do outro pertence ao outro. Ninguém é cópia de ninguém. Isso ajuda a diminuir as expectativas, a entender que o processo de autoestima não pode estar relacionado aos pensamentos das pessoas. Segunda concepção é que eu não posso colocar minha autoestima atrelada a influências tecnológicas, né? A questão de que na tecnologia, nas redes sociais, há um apelo à beleza, tenha um tipo de corpo, receba tantos likes. Você só é importante se você for seguido no Instagram por tantas pessoas. Então, se você faz esse movimento de depositar em rede social a valoração a você, isso é uma grande bobagem. Porque a autoestima é muito mais ligada ao amor por si mesmo, ao valor que você dá a você e não ao que os outros dão. Quando você então fica esperando que você tenha tantos likes ou que você seja seguido por tantas pessoas, realmente a sua autoestima fica rebaixada, você fica com alteração nela. Então não faça isso. Não atrelhe a isso. Tá tudo bem se você só tiver 3 likes e apenas 10 seguidores. Não tem problema, porque a autoestima não pode estar atrelada a isso. Este padrão foi algo que alguém aí criou, né? Então você não pode ter essa tendência. Quero também falar sobre quem são essas pessoas que te rodeiam. Reflita sobre isso. Você está sempre rodeado de pessoas que ficam lembrando de como você é feio? De como o que você faz está errado sempre? Que você é sempre o incapaz? Ou você está rodeado de pessoas que te qualificam, que te elogiam, que te colocam para cima? Então, no processo de autoestima, a gente tem que procurar se rodear de gente que nos qualifiquem, de gente que nos façam nos sentir importantes. Porque quando a gente só está rodeado de gente desqualificadora, a gente vai se anulando, vai se sentindo pequenininho, não consegue fortalecer-se, né? Então, isso é muito importante para pensarmos. Outro ponto que eu quero falar é ainda um pouquinho sobre imagem corporal. A imagem corporal é um dos aspectos da autoestima, mas é um aspecto mínimo, pequenininho. Se você fica muito atrelado à imagem corporal, ai, essa estriazinha, ai, essa unha do mindinho, ai, esse fio branco, ai, essa roupinha desse jeito, ai, eu não posso sair porque eu não fiz a sobrancelha.
Então, se você fica muito focado a detalhes, a corpo, você só vai pra praia se tiver com a barriga reta, a bundinha durinha, sabe? É muito asneirinha de corpo. Você não vive, você fica preso, você não se diverte, você fica preso a pequenezas. E isso não fortalece a sua autoestima, porque a autoestima ela fala muito mais de habilidades e competências, no que você é competente, capaz, tem agilidade, do que nessa estrutura, nesse corpo, porque o padrão de beleza foi algo aí que alguém criou. Tem uma porção de gente muito bonita com corpos lindos que são totalmente infelizes, se acham muito horrorosas, porque a autoestima não tem a ver com isso, né? Então tem muito mais a ver com construir habilidade. Então você tá ficando bom naquela língua que você estuda? Você tá se aprofundando naquele livro, naquela área que você queria? Você tá ficando bom na cozinha, fazendo vários tipos de comidas? Você está ficando bom numa coisa, você está desenvolvendo habilidades e competências, porque é isso que vai fazer você se sentir bom, competente e ágil. Não ficar preso a imagens corporais. Então, olha também que equívoco. Então, isso não fortalece a autoestima. É claro que a gente pode buscar o melhor na imagem corporal, né? Se eu não estou satisfeita com esse cabelo, eu posso mudá-lo, eu posso deixar crescer, eu posso cortar, eu posso pintar. Se eu não estou satisfeita com o meu rosto, eu posso fazer uma limpeza de pele, posso fazer uma hidratação na pele, posso fazer uma maquiagem, posso fazer uma cirurgia estética. Se eu não gosto dessa roupinha, eu posso aí me organizar para comprar uma roupinha que eu goste, diferente. Então tem umas coisinhas que dá para fazer, mas não pode ser isso. A autoestima não pode estar atrelada a essa questão de imagem. Eu tenho que me gostar. Eu nasci desse jeitinho, com esse corpo, com essa cara, com esse jeito. Eu tenho que me fortalecer em cima disso. Aí eu quero ir para outra reflexão, a segunda reflexão sobre imagem corporal. A gente tem que fazer identificações conforme a nossa estrutura. Então, se eu sou uma mulher muito alta e com quadril largo, que esse é o meu perfil da Andrea, eu tenho que ver no mundo mulheres altas com quadril largo. Porque eu vou criando um banco de imagens e vou formando um laço afetivo com a minha imagem. Se eu tenho cabelos brancos, eu preciso ver pessoas de cabelo branco. A gente tem que se identificar com o próximo a gente, para criar esse banco de imagens e fortalecer os laços afetivos com aquela imagem. Aí eu vou buscando me fortalecer em como eu nasci, como eu sou. Se eu sou cadeirante, eu vou ter que ver pessoas que usam cadeira de rodas. Se eu sou surdo, eu tenho que conviver com surdos. Então, assim, além de eu viver na diversidade, para eu conhecer muitos tipos de pessoa e não me chocar com nenhum visual e que a beleza é só algo que alguém criou, mas eu também preciso ver pessoas similares para eu criar esses laços afetivos e esses bancos de imagens. Outro aspecto que nós vamos falar também, deixa eu olhar aqui minha sequência. Quando nós temos medo de olhar do outro. Muitas vezes é o nosso próprio olhar que está com alteração. Você é daqueles que fica reparando? Ai, olha a manchinha na calça daquela ali. Nossa, fulana pintou o cabelo de vermelho, que horrível. Nossa, que armação de óculos mais feia. Ai, eu gostava de você com o cabelo de antes. Então, se você é uma pessoa que está sempre reparando no outro, é o seu olhar que está fragilizado. Isso demarca o tamanho da insegurança que eu preciso atacar e confrontar e rebaixar o outro para me fortalecer. Então, faça um exercício de não reparar, de que tá tudo bem quem pintou o cabelo de rosa, quem tá com a calça manchada, quem não
não passou batom, tá branco, pálido, não tem problema, né? Então, a gente não tem que projetar no mundo esse olhar. E daí, quando a gente faz isso, a gente também fica muito preocupado com o olhar do outro. Então, quanto mais você está preocupado com o olhar do outro, repara, porque mais você também repara nos outros. Quando você consegue se desconectar, que para você tá tudo bem, como que cada um é, você entende a diversidade e tá tudo certo, você vai relaxando com isso. E aí você também para de se preocupar tanto com como tá o olhar do outro sobre você mesmo. Uma outra reflexão que eu ainda quero fazer, que é importantíssima, é estudar as múltiplas inteligências do nosso autor querido Gardner. Então eu vou. É o Howard Gardner, né? Ele desenvolveu toda uma teoria dos tipos de inteligências. Eu vou querer então discutir isso porque quando a gente compreende que as pessoas têm áreas que elas são melhores e outras piores, a gente fica tranquilo. A Andrea, por exemplo, não é boa na área lógico-matemática, então se eu tiver uma competição, um cálculo para fazer, eu vou me sentir a pior de todas. Vou ficar ali complexada, mas se eu estudei a teoria, eu vou entender que eu sou boa em outras áreas. Eu tenho aí a área musical, que é ótima em mim, a área intra e interpessoal, então vou me destacar na fala, eu vou me destacar na leitura, eu vou me destacar em outras coisas que um outro talvez não tenha. Então a gente tem que entender que a gente tem áreas que a gente é melhor e outras que a gente é pior e que está tudo bem. Então as áreas que ele conseguiu levantar foi a de inteligência linguística, que é a capacidade de usar palavras, desenvolver textos e discursos. A inteligência lógico-matemática, que é a capacidade de desenvolver e resolver contas e cálculos abstratos. A inteligência espacial, capacidade de transformar objetos, de se referenciar e de se localizar no meio onde vive. A inteligência corporal sinestésica, que é a capacidade de ter alta desenvoltura com o corpo, expressando uma emoção, por exemplo, a dança e o futebol. A inteligência interpessoal, que é a facilidade de reconhecer, trabalhar humores, dilemas alheios. A inteligência intrapessoal, usam suas habilidades para conhecer a si mesma, seus desafios, os seus anseios. A inteligência musical possui uma enorme sensibilidade e conhecimento em relação às várias nuances na música. E a inteligência naturalista, capacidade em compreender diversas coisas da natureza, os animais, clima, vegetação, alimentação. Essas são então algumas das inteligências do Gardner e é bom a gente conhecê-las, saber quais são as nossas fortes e que tá tudo bem a gente estar bom em alguma área e não em outra. Então, se eu estiver num contato com outras pessoas, no mundo social, e a outra pessoa é boa naquilo e eu não sou, eu não vou me sentir incompetente e pequeno, porque eu vou entender que eu tenho outra habilidade. A gente pode desenvolver várias ao longo da vida, mas sempre teremos aquela em que a gente se destaca mais. Quero também ainda falar sobre praticar autocuidado, né? Então, ajuda bastante a desenvolver a autoestima, praticando autocuidado durante a nossa semana, durante a nossa vida. O autocuidado tem o físico, o emocional, o social e o mental. Então, o físico já sabemos que é aquele tripé: alimentação, sono e atividade física. O emocional é cuidar das emoções, fazer terapia, conversar, chorar, escrever um poema, enfim, né? O social, ter relações sociais, trocas, conversas, videochamadas, interagir com pessoas. E o mental, cuidar dos processos intelectuais, mentais, estudo, trabalho, cursos, habilidades. E o último aspecto, para encerrarmos nossa segunda live sobre autoestima,
Não deixe de fazer coisas por julgamentos dos outros. Eu fico muito preso ao que vão pensar de mim e aí eu não faço aquilo que eu queria por medo do comentário, do olhar do outro. Isso prende, amarra. É muito importante que a gente faça as coisas. Eu quero muito conhecer sobre determinada religião, por exemplo, candomblé, umbanda, espiritismo ou sei lá o que, e eu não vou porque vão comentar, vão falar. Ai, eu não vou pintar o meu cabelo assim de laranja porque vão falar de mim. Ai, eu não vou fazer essa maquiagem carregada porque falarão de mim. Tô aqui para dizer que sempre vai ter gente insegura que desqualifica o outro para tentar se fortalecer. Sempre haverá um comentário. Mas o que o outro pensa está na psique dele. Eu tenho que fazer coisas. Lembra que para construir autoestima a gente tem que experimentar coisas? Eu tenho mesmo que pintar o cabelo de laranja para ver se eu vou gostar. Eu tenho mesmo que conhecer lá a Umbanda para eu saber se eu vou me identificar. Eu tenho mesmo que pintar a cara bem carregada para saber se eu vou me dar bem com isso. Então, eu não posso ficar preso ao que o outro vai achar, porque eu me prendo, eu me privo e eu não trabalho o meu amor próprio. Portanto, me coloco sempre inseguro e sempre no olhar do outro. Encerramos por aqui, um grande abraço, fiquem bem.